Olá, tudo bem? A avaliação de hoje é com a Fiat Toro Vulcano, que vem com motorização 2.4 e uma lista de acessórios bem diferente do restante da linha. Vou mostrar para vocês tudo a partir de agora, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e seu comentário, tá bom? Vamos lá? A Fiat Toro Vulcano 2020, o que ela tem aqui de principal diferença em relação às demais é o motor dela, motor 2.4 Flex, só que nessa linha 2020 ela também, não só na linha Vulcano na verdade, mas a linha da Fiat Toro, ela tem algumas diferenças, pequenas diferenças na verdade, estéticas, que mostram por que é um veículo mais novo. E do lado de dentro, o que traz de diferente aqui é a nova central multimídia de 7 polegadas, substituindo aquela antiga central de 5 polegadas que, além de uma resolução de tela ruim, ela tinha uma qualidade de som ruim, não tinha conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, era bem chatinha mesmo. E aqui realmente melhorou bastante, mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Bom, aqui na Fiat Toro Vulcano, o principal diferencial assim, de vantagem de qualidade em relação às outras Toro Flex é a motorização 2.4 Flex, que gera até 186 cavalos de potência com etanol e 24,9 kgfm de torque. E além desse motor, ele vem também com o câmbio automático de 9 marchas, o mesmo câmbio que equipa as versões diesel, claro que com uma calibração diferente. E por que esse conjunto ele tem pontos muito positivos e pontos que a gente precisa botar um pé no freio e falar, olha, isso daqui é complicado? Bom, primeiro que em relação à potência de motor, é uma potência bastante adequada para a proposta do veículo em si. Não é um carro assim que você anda, por exemplo, num trajeto de cidade aqui, em que você vai reclamar que o carro é lento. Ao contrário de muitas avaliações que eu vi por aí falando que a resposta do câmbio automático era lenta, eu realmente não achei. Eu achei uma resposta de câmbio bastante condizente com o uso do veículo. Claro, se você dirige o tempo todo sentando o pé no acelerador, provocando o kickdown toda hora, isso é característico de todos os câmbios automáticos. Você vai ter uma demora na resposta. Talvez o que o câmbio ele peque um pouquinho é que ele demora para fazer redução de marchas. E por ter muitas marchas, às vezes você está numa marcha que deixa o carro com rotação de motor muito baixa e que você precisa que o freio motor ajude um pouco mais você numa frenagem, e ele tem uma resposta mais lenta. Só que isso melhora muito quando a gente pode usar o câmbio aqui na função Sport, na verdade o veículo na função Sport. Nisso ele muda parâmetro de funcionamento do acelerador, ele deixa o volante mais firme, ele muda as respostas do câmbio. E além de andar mais, além de ter um desempenho ainda melhor do que o carro já tem, as funções de freio motor dele praticamente se corrigem por completo. É um carro completamente diferente, muito melhor.
E se pra mim, entre as versões Flex, essa daqui é a melhor, sem sombra de dúvidas, nessa configuração de motor, câmbio, função Sport, pra mim é o melhor carro da Fiat com combustível flexível. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Bom, uma outra vantagem também desse câmbio de 9 marchas é que aqui, por exemplo, ó, eu tô andando na cidade, tô numa velocidade aqui por volta de 60 km por hora, o câmbio tá em sexta marcha e ele tá rodando aqui em torno de 1.400 RPM. Então é estranho, né? Você falar assim, poxa, sexta marcha, 60 km por hora, motor rodando em rotações baixíssimas. O que isso é legal aqui na cidade é que ruído de motor lá do lado externo para a cabine é praticamente nulo. Fora também que o trabalho de isolamento acústico que a Fiat fez para esse carro é muito bom, é elogiável na verdade. Isso é um ponto positivo. Só que quando você tem um motor que trabalha em rotações baixas, você espera que por consequência disso você tenha consumo de combustível baixo. E aí que é o principal problema. Isso não acontece aqui nessa Fiat Toro. Esse motor 2.4 Tiger Shark, ele gosta bastante de combustível. Por perdão da piada, é um touro faminto. Então, nós fizemos aqui até então uma avaliação que nós rodamos 210 km dentro da cidade, com combustível 100% etanol. Claro, temperatura lá em cima da cidade, por exemplo, hoje aqui na gravação. Peço desculpas se você estiver ouvindo o ruído aqui do ar-condicionado, do ventilador interno, mas tem uma explicação aqui, porque hoje, nesse exato momento, está 42 graus, sensação térmica na verdade, né? Então tá impossível de conseguir gravar, até para as câmeras conseguirem gravar com tanta temperatura. Mas 42 graus, então, é trânsito pesado o tempo todo, ar-condicionado ligado o tempo todo, condição de uso extremo mesmo dentro da cidade. E nessas condições o consumo de combustível ficou em 4,9 km por litro. É bem gastão. Então se você pensa em usar esse carro aqui para uso diário, coloca isso na sua conta, pondera direitinho, porque você tem que considerar que você vai precisar abastecer bastante, vai gastar bastante com combustível. Já no uso rodoviário, o consumo de combustível também ele é um pouco mais condizente, um pouco mais coerente na verdade, e esse câmbio de 9 marchas ajuda bastante. Por exemplo, em torno de 110, 120 km por hora, o câmbio em nona marcha, o carro roda numa rotação de motor assim em torno de 1.200, 1.300 RPM. Em um trecho que nós fizemos assim de estrada em linha reta, sem pegar trechos com muito aclive ou declive, sem trânsito, tranquilo, estrada dos sonhos assim, o consumo com etanol ficou em 9 km por litro. A diferença é bem grande para o uso em cidade, mas esse câmbio aqui, como tem bastante marchas, isso ajuda bastante. E uma coisa que eu tinha esquecido de dizer, o câmbio, além de ter 9 marchas para câmbio convencional, ele tem a opção para trocas manuais. Eu posso trocar manual jogando o câmbio aqui para o lado direito e fazendo as trocas para frente e para trás, ou eu posso utilizar aqui função manual no câmbio e fazer as trocas aqui nas aletas atrás do volante. São as duas opções de trocas manuais. Troquei aqui, ó, segunda marcha, ou aqui terceira, quarta, por aí vai. É uma opção interessante para quem gosta de ter o carro mais do seu controle, mais ao seu jeito, e também evita aquelas questões de que sentir falta de freio motor e etc. Aí fica tudo da sua preferência, na verdade, né? O que não muda aqui é o conceito de suspensão e freios dessa Fiat Toro em relação às demais. Então permanece aqui o conjunto independente McPherson na dianteira e multilink na traseira, suspensão independente na traseira também, que é importante. E a capacidade de carga desse veículo aqui na caçamba é de em torno de 750 kg. Eu vou passar o valor certinho aqui para vocês. Não lembro se é 750 ou 780 kg, mas aí você tá vendo aqui, sabe certinho qual é o valor. É um pouco mais do que uma Strada Working consegue carregar, mas se você for pensar que quem for comprar uma Toro Vulcano, não vai pensar em comprar esse carro para carregar peso o tempo todo. Então é como uma coisa que não vai ser rotineira, valor mais do que suficiente.
Mas voltando a falar aqui de suspensão, a calibração da suspensão aqui é o ponto mais importante para quem se interessa na compra por essa picape. Então, em torno do preço do que ela está hoje, ela está em torno de 127 mil, valor inicial na configuração como ela está aqui. Então, por esse valor você consegue comprar picapes um pouco maiores, picapes de verdade, assim, de chassi, como S10, Hilux com mecânica flex. Só que bem menos equipadas do que a Toro. Só que qual é a diferença? Que é o comportamento do uso dela. Como ela vem com carroceria em monobloco, você dirige muito mais parecido com uma característica de um veículo comum, como um SUV, como um sedã. O conforto de suspensão é muito bom, você passa em regiões que tem bastante emendas de asfalto, que tenha buracos que não tenha grande imensidão, assim, não tenha grande profundidade. E o pneu também é bem borrachudo, na verdade. E isso permite que você tenha uma boa filtragem das imperfeições da pista. O carro não balança muito, ele é muito confortável. Coisa que quem anda numa picape de chassi anda o tempo todo num conjunto de suspensão muito rígido, feito praticamente para rodar e carregar peso. Essa é a grande proposta. Aqui você tem um veículo mais voltado para o conforto, para o uso rotineiro, uso urbano, uso rodoviário para viagens. E numa picape que você tem de chassi, você tem um carro projetado prioritariamente para carregar peso. E é essa diferença que faz com que você tenha na Toro a picape mais confortável, mais gostosa de dirigir, mais confortável, tanto em cidade quanto em estrada. Agora, se você quer carregar peso, quer uma picape raiz mesmo, mas tem que partir para as outras opções. Eu, particularmente, assim, gosto pro dia a dia, a Toro é a melhor sem dúvidas. Bom, como eu comentei, a Fiat Toro Vulcano é a versão mais completa com mecânica flex que você pode adquirir no mercado. A diferença dela para a versão de entrada diesel é pouca, em torno de 6 mil reais. Só que qual que é a principal diferença aqui? É a questão de itens de série. A Fiat Toro de entrada com mecânica diesel é Endurance, ela é bem peladinha assim. Só que a mecânica diesel é muito melhor, assim, muito mais econômica, muito mais torcuda, muito mais gostosa de dirigir, na minha opinião. O que ela traz de desvantagem é as vibrações, o ruído externo, mas isso é uma questão de gosto. Eu, particularmente, isso não me incomoda. Mas aqui em questão de itens de série dessa versão Vulcano, que é o que importa, que quem vai comprar esse carro é o que vai realmente ser um ponto crucial para dizer sim ou não, é que ela vem aqui com a direção eletroassistida, assim como nas outras Fiat Toro, vidros elétricos nas 4 portas com regulagem elétrica e rebatimento dos retrovisores, até aí sem grandes novidades, câmbio automático de 9 marchas, que somente a versão diesel tem, volante multifuncional, todas as Fiat Toro tem, troca de volante aqui, as aletas atrás do volante para as marchas, aqui da versão Vulcano. Aqui novidade, somente dessa versão e das versões de topo diesel, ar-condicionado de 2 zonas, esse veículo tem. Além disso, ele tem a nova central multimídia de 7 polegadas com conectividade via Android Auto e Apple CarPlay. Melhorou muito, muito, muito em relação às versões antigas que vinha com aquela pequenininha de 5 polegadas. Aqui é outro patamar, como diz Bruno Henrique do Flamengo. Muito, muito melhor, assim, sem comparação. Para mim, a Fiat acertou muito. Demorou até para fazer essa alteração. Era muito importante que fizesse. E a Fiat fez. Então, ponto positivo para isso. Mas continuando, ela vem também com o retrovisor aqui interno eletrocrômico. Então, farol muito forte lá atrás, ele aqui escurece automaticamente para não atrapalhar a sua visão. Só que os retrovisores externos também têm essa função, então ele também escurece. Então, tanto interno quanto retrovisores externos, se bater farol forte lá atrás, ele escurece automaticamente para não ofuscar a sua vista. O que tem de mudança aqui também? Acabamento interno aqui, as molduras, ao invés do preto brilhante das outras versões, aqui é numa cor meio cobre, um cobreado na verdade, né? E esse mesmo tom é replicado aqui nas costuras dos bancos. O banco aqui do passageiro, ele tem
um porta-objetos abaixo do assento. E por falar em banco, o banco do motorista também vem com regulagem de altura e profundidade aqui, e também com regulagem de lombar, tudo elétrica. Versão Toro Flex Vulcano é a única que tem essa opção. Opção bem interessante, claro, para acrescentando itens de segurança. Assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade. E uma novidade também que era muito importante e fazia falta no veículo, era um desembaçador para esse vidro traseiro aqui. Como se o carro estivesse numa chuva, por exemplo, e tivesse alguém sentado no banco traseiro, o calor da cabeça mesmo fazia com que o vidro embaçasse. Isso não era uma coisa que a Fiat já tinha se atentado de início na produção do veículo, mas que ela conseguiu fazer essa correção, e agora ele já tem essa opção de desembaçador aqui interno. Então, nesses aspectos, nota 10 para Fiat. Em questão de itens de série e tudo, melhorou muito. E faltou falar também que na central multimídia, nessa versão da Fiat Toro Vulcano, ele vem com câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. Bom, não tem nem o que falar de uma outra coisa que não for começar por isso. Para ser melhor, essa Fiat Toro precisava ser mais econômica. O motor Tiger Shark aqui, ele tem algumas tecnologias assim, inovadoras, assim como tinha os Multi-Air antigamente da Fiat. Como por exemplo aqui, só por uma curiosidade, não que isso tenha uma grande influência para você, mas para você ter uma ideia da tecnologia do motor. Ele, como um motor flex aspirado, ele não tem turbina. Ele tem os comandos de válvulas, tanto de admissão quanto de escape, eles são variáveis. Só que os comandos do escapamento, eles são controlados por um sistema hidráulico. Então é um sistema mais resistente, mais do que o comum assim em relação aos elétricos. E mesmo com tanta tecnologia, com tantas vantagens assim em relação às antigas versões, ele ainda é muito beberrão. Você ter um carro hoje que você usa e ele tem um consumo inferior a 7,5 km por litro, 8 no uso urbano, é praticamente impraticável. Só que eu também preciso entender que quem compra uma Fiat Toro Vulcano com motor 2.4 não está pensando tanto em economia de combustível. Se esse for o seu caso, você está pensando em desempenho, em conforto de rodagem, está pensando também que você não quer ruído interno, tudo isso é a opção melhor possível, não tenho dúvida nenhuma. Agora, se consumo de combustível for algo extremamente vital para você, então é melhor meio que te desanimar e pensar numa outra opção. Outra coisa também que poderia ser um pouquinho melhor assim, que elevaria o luxo do carro, é que pelo menos nessa versão aqui avaliada, ele não tem teto solar. Precisa? Talvez não, talvez sim, uma questão de gosto pessoal. Eu gostaria que tivesse, mas é um acessório que eu me acostumei a gostar. E por conta disso, eu acho que seria importante sim, mas bolso de cada um. E uma outra coisa também aqui para finalizar, que eu acho que ainda faz falta na Fiat Toro, é que falta sensor de estacionamento dianteiro. Por que isso? Não um sensor de estacionamento dianteiro, mas um sensor de proximidade dianteiro mesmo. A Fiat Toro ela é muito comprida. E para quem não é tão habituado a dirigir um carro tão comprido, é complicado você fazer algumas manobras, você fazer até manobras de trânsito, de mudar de posição, de passar numa faixa e você não ter tanta noção do tamanho da frente do carro. Eu já estou habituado a dirigir vários veículos, acabo me habituando com uma certa facilidade com relação a isso. Mas para quem vem de um carro menor, pegar um carro desse tamanho assim e já encarar, pegar trânsito urbano, fazer baliza e tudo mais, é uma tarefa complicada. É um acessório que poderia ser agregado aqui ao que a Toro já oferece, mas como não tem, não dá para avaliar se seria tão bom assim. Mas para mim é uma coisa que seria um item legal de incluir aqui no veículo. E para finalizar assim das coisas que eu acho que poderiam ser melhores, aqui acho que a principal na usabilidade do veículo seria na sensibilidade do freio. Nesse carro aqui principalmente eu percebo que o freio dele é pouco sensível, na verdade.
quando eu piso no freio, ele demora para começar a frear, ele tem como se fosse uma folguinha em que eu piso, aí eu elimino essa folga e a partir de então eu começo a frear o veículo. Talvez seja uma questão de desgaste das pastilhas aqui de freio do veículo, dos elementos de desgaste mesmo. Talvez seja isso uma questão, ou pode ser uma característica de projeto mesmo. Para mim isso é uma coisa bastante complicada, porque isso faz com que você não tenha toda a precisão possível na hora de frear o veículo numa emergência, por exemplo. Então na hora que você pisar no freio, ele vai ter essa folga e não vai frear quando você precisa. E também isso faz falta em manobras curtas, porque você vai querer que o veículo ande um pouquinho para frente, um pouco para trás para estacionar, por exemplo, e você tem que sempre vencer essa folga para cumprir a manobra e frear o veículo. Então eu acho que isso também precisa ser uma coisa melhorada nessa questão. Pode ser realmente uma questão de desgaste aqui dos componentes, mas eu só saberia se eu conseguisse avaliar uma outra Toro da mesma característica, com o mesmo tipo de câmbio automático, e ver se o freio seria diferente. Se fosse diferente, aí com certeza é uma questão do veículo. Mas se você tem esse veículo e acha que o freio não é ruim, que o freio é bom, deixa nos comentários aí que eu até dou um destaque aqui para poder avisar o pessoal que tá interessado na compra do veículo, que eu peguei um veículo que tava com o sistema desgastado. Então é importante, deixa no comentário aí. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, deixa o seu comentário. Se você não gostou, pode dar dislike também, não tem problema. Mas o que é importante é que você deixe aí no comentário por que você gostou do vídeo, por que você não gostou. Se você acha que eu deixei de comentar algo aqui em referente ao veículo, pode perguntar aqui que eu faço o possível para responder todo mundo. Se você também quer que eu avalie algum veículo que não esteja na nossa barra de vídeos também, consulte aqui nos nossos vídeos, também na pesquisa, se a gente não avaliou o veículo que você quer a avaliação. Se não, pode deixar no comentário que eu vou fazer o possível para conseguir esse veículo para avaliar. Pode ser veículo de uso diário, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser picape, pode ser SUV, pode ser carro de luxo, pode ser esportivo, não tem problema nenhum. O importante mesmo é que você deixe no comentário e eu faça aí, para que eu consiga justificar junto às fabricantes de veículos, né, que a necessidade das avaliações dos carros. Como muita gente costuma fazer, quando um carro é muito pedido, eu faço contato com a fabricante, no caso aqui da Fiat Toro, da Fiat. Muita gente perguntou sobre a Fiat Toro Vulcano, eu fiz o contato com a Fiat e eles cederam o veículo para teste, para avaliação completa. Então isso é muito importante. Então caso você queira que eu faça alguma avaliação, deixa aí nos comentários, tá bom? E também, se você quer que eu conte um pouco sobre algum veículo antigo, algum veículo exclusivo, algum vídeo em específico que também não tem aqui na nossa barra de vídeos, pode deixar aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para atender a sua demanda, tá bom? Então é isso, espero vocês também na nossa próxima avaliação. Muito obrigado e até mais!